As duas faces da moeda. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos sauda é o presbítero Paulo. É um prazer de poder saber que você está no meu canal, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho de Cristo. Fico muito feliz de ter aceitado o chamado de Deus em minha vida. E mais feliz ainda, que esse chamado tenha dado fruto. Deus seja louvado. Sobre o tema de hoje do vídeo, é muito importante. As duas faces da moeda. Vamos aprender um pouco diante da palavra de Deus. Mas, para tanto, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, por favor. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Eu preciso de você a se inscrever e também compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas ouçam essa mensagem poderosa, sejam abençoadas, edificadas e, concernente isso, também sejam alegres em poder ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Deixe seu comentário também, será muito importante. Eu estarei lendo e estarei dando uma curtida, se for de grande avalia, o seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, sobre o tema de hoje, as duas faces da moeda. Hoje vamos falar sobre Israel. Mas, presbítero Paulo, por que as duas faces da moeda? Por um lado está um Deus criador, um Deus soberano, um Deus onisciente, onipresente e onipotente, que usa apenas um, junto com o seu parente, junto com o seu irmão, para libertar o povo de Israel. Por outro lado, está uma nação que entrou com cerca de 70 pessoas no Egito e sai como uma nação de mais de 600 mil homens. Por um lado, Deus dá ordem para o libertador, usando Moisés para tal. Por outro lado, Israel sai sem nenhuma força por si só, mesmo sendo um exército. Por outro lado, Israel começa a caminhar em lugares muitas vezes áridos, muitas vezes desertos, mas Deus estava com eles. Do outro lado, por outro lado, nós podemos perceber que a face da moeda, Israel estava com frio, Israel estava com sede, Israel estava, ao seu ver, desapontada, ao seu ver, triste, ao seu ver, querendo voltar para o Egito. Por outro lado, Israel, mesmo com medo, Deus do outro lado já tinha decretado a vitória, já tinha feito a coisa mais difícil que Israel não conseguia, libertar eles da escravidão. Por outro lado, ainda falando sobre Deus, Deus andava com o seu povo, Deus caminhava com o seu povo, Deus não deixava eles órfãos, Deus direcionava o seu povo até chegar na terra prometida. Por um lado, o povo com frio, por outro lado, Deus como uma tocha de fogo. Por um lado, o povo sentindo calor terrível, por outro lado, o Senhor como uma nuvem trazendo sombra, aleluia. Então olhamos as escrituras, queridos irmãos, o chamado de Deus, usando por um lado um homem, Êxodo capítulo 3, os irmãos conhecem muito bem da sarça ardente. Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai ser usado para libertar o meu povo, para ser boca minha nessa terra. Eu vou te usar, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade. Por outro lado, Israel estava cativa, Israel estava presa ali, maltratada ali, e clamava a um Deus a sua libertação. Por um lado, Israel sai, só que a Bíblia diz que Israel saindo, eles tinham cerca de 200 quilômetros para cruzar o Sinai. Mas, por outro lado, Deus contempla o coração deles. Deus
vê as murmurações. Por um lado, Israel covarde, Israel murmurador, Israel que viu as maravilhas de Deus, as 10 maravilhas para libertar eles mesmos do Egito. Por outro lado, Deus contempla aquela situação e pune o seu povo, porque o seu povo queria continuar no Egito. Qualquer provações, qualquer dificuldade, por mais intensa que seja, Deus lá no princípio, lá no Egito, mostrou poder, mostrou autoridade. E contanto, Salmos 95, verso 10. 40 anos estive desgostoso com essa geração. E disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. O Senhor, por um lado, ele pune o povo, cerca de 40 anos, rodeando a terra prometida, até chegar na terra. 200 quilômetros, a qual dá 2 horas de carro. E esse povo teve que padecer, a ponto de só os 2 antigos, por outro lado, entrar na terra. Irmãos, é muito interessante analisarmos as Escrituras. É muito interessante analisarmos os 2 lados da moeda. Porque se nós olharmos só para Israel, ficaríamos com dó. Ficaríamos falando, não, está certo. Israel passou calor no deserto, e deserto é difícil. Deserto não tem água. Deserto tem pouca água, tem que cavar poços profundos, e etc, e etc. Mas, por outro lado, nós vemos a direção de Deus totalmente guiando seu povo, totalmente mostrando para o Egito que Israel estava protegida. Eles atravessaram o Mar Vermelho, por outro lado. E 10 maravilhas, 10 pragas caíram sobre o Egito, por outro lado. E o Senhor começou, por outro lado, a mostrar que Ele é poderoso. Em cada murmuração, por outro lado, Deus calava a boca de Israel. Deus seja louvado. Então, irmãos, vamos olhar os 2 lados da moeda e vamos perceber erros terríveis de Israel. Por isso que só 2 dos antigos que entraram, e a nova geração dos israelitas entraram também na terra de Canaã. Porque o povo era obstinado, o povo era duro de coração, o povo era rebelde. E nos dias de hoje não é diferente. Olhamos os 2 lados da moeda. Nascemos, temos a bênção de Deus, somos enxertados na videira e, muitas das vezes, muitos de nós não dá valor nos grandes livramentos, não dá valor no grande cuidado de Deus. Então, o Senhor, Ele sempre vai estar cuidando do seu povo. O Senhor vai sempre estar honrando o seu povo. Para quê? Para que os 2 lados, para que a justiça de Deus seja de fato inerrante e infalível. Deus abençoe a todos. Um abraço. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem vem do próprio coração de Deus. Paz do Senhor.